Mais uma vez, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, nesta casa tão querida e amada, que possamos contar com o auxílio dos irmãos da espiritualidade superior, que aqui sempre vêm, aqui sempre estão para nos orientar, nos auxiliar. Obrigado mais uma vez, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sou Eli Machado, falando então sobre liberdade e responsabilidade. Uma boa tarde para todos nós. Vamos aqui ver as considerações de Kardec sobre esses temas, né? A palavra liberdade a gente tem ouvido bastante por esses dias, né? Mas a de baixo nem tanto, né? Responsabilidade aí a gente já não... ela tem sido muito enfatizada sozinha, né? Liberdade. Só que sem responsabilidade a coisa complica, né? Então vamos ver aqui os conceitos da doutrina a respeito disso aí, para que a gente possa compreender muito bem, né, sobre aquilo que a gente está estudando. Nós somos espíritas, estamos estudando doutrina espírita. E a gente aprende dentro da doutrina que nós temos total responsabilidade no uso do livre-arbítrio. Isso é um conceito que a gente tem constantemente sendo ensinado aqui, né, dentro da doutrina espírita, e Kardec nos chama muita atenção para isso aí, né? A responsabilidade sobre aquilo que a gente faz, sobre a nossa conduta, aquilo que a gente pensa. Semana passada falamos sobre o pensamento, a responsabilidade ao pensar, né? Que o pensamento é tudo, tudo acontece através do pensamento, porque ele é o alicerce de todas as realizações da alma, né? Ele é atributo da alma. Então nós fomos criados para a liberdade e a felicidade plenas. Para isso Deus nos criou. Mas Ele nos criou simples e ignorantes e nos entregou o maior presente de todos que poderíamos receber, que é o livre-arbítrio. Fomos feitos à sua imagem e semelhança no poder criador, e ali Ele nos entregou esse grande presente, que é a liberdade de construir a nossa vida, de construir a nossa trajetória, que não necessariamente terá que passar pela fieira do mal, e sim pela da ignorância, como é o que está no Livro dos Espíritos. Mas, infelizmente, todas as vezes que a gente faz uma escolha ruim, a gente desenvolve alguma coisa ruim também para a gente desenvolve o mal em nós, porque o mal não foi criado por Deus, a gente já inclusive falou a respeito disso. Então, quando nós estamos nas nossas primeiras encarnações, a nossa liberdade é muito restrita, porque nós temos pouco conhecimento. Então, nós temos aí a ajuda dos amigos espirituais, do espírito protetor. A gente não pode esquecer que nós temos um espírito protetor, é um tutor, que cada um tem o seu. Ele é de ordem elevada, ele não é um espírito inferior, ele é um bom espírito, o espírito de segunda ordem, que ele está acima de todas essas inferioridades e paixões. Cada um tem o seu. E a gente esquece de pedir ajuda para ele. A gente esquece de pedir que ele nos auxilie nessas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa trajetória, até chegarmos aí à angelitude, que é o máximo que a gente conhece, porque para cima a gente não sabe nada. Então, a gente precisa sempre pedir ajuda ao nosso espírito protetor, que vai falar conosco de várias formas, através de um amigo, através de uma cena que a gente assista, através de algo que a gente lê, de algo que a gente estuda, ou então nos inspirando diretamente em nossos pensamentos,
colocando muitas vezes em dúvida aquilo que para a gente era uma convicção. De repente, a gente, quando pede ajuda ao anjo da guarda, se não era muito bom aquele pensamento, a gente começa a duvidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente está tendo, né, muitas vezes, há muito tempo, como meta de vida. E aí, quando a gente está pedindo ajuda a ele nos intui, nos leva até mesmo a duvidar disso tudo, nos obrigando a buscar meios que possam nos esclarecer melhor. Porque a responsabilidade, ela está diretamente ligada à liberdade. Quando fazemos uma escolha, nós somos responsáveis por tudo que acontecer dentro da escolha que a gente está fazendo. E a nossa vida é feita de escolha desde a hora que a gente, não vou dizer criado lá, simples e ignorante por Deus, mas vamos dizer na atual encarnação, vamos restringir e aproximar isso de nossa realidade. Desde a hora que a gente acorda pela manhã e se levanta, a gente começa a escolher. A gente vai escolher o lanche que a gente vai ingerir, a roupa que a gente vai usar, né? E precisamos de tantas pessoas envolvidas nessas escolhas, porque a gente vai usar e vai ingerir coisas que a gente não fez, que não criou, que outras pessoas fizeram. Então, é um complexo, mas a gente não está muito ligado nisso, né? A gente levanta e começa o nosso dia, mas a gente está fazendo escolhas. Né? Quem gosta de agenda, vai lá na agenda, olha a agenda e fala assim, não, mas é esse compromisso aqui eu posso adiar. Posso deixar para amanhã. A gente está fazendo uma escolha. Agora, no momento que eu faço esse adiamento, eu vou ter que assumir as responsabilidades que vão acarretar dessa mudança de planos. Né? Então, nós estamos constantemente sendo ofertados aí por esse grande presente de Deus, que é a liberdade de escolher. Então, vamos lá. Na 825, Kardec pergunta, não há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta, sempre atentando para as palavras, liberdade absoluta. Né? Olha, isso aqui é um peso gigantesco, quando ele está perto da outra palavra, né? Então, olha só, todos necessitamos uns dos outros. Eles respondem, tá vendo? Ó, todos necessitamos uns dos outros, os pequenos como os grandes. Liberdade absoluta, só a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Alguma tem, absoluta não. E a liberdade que a gente tem não pode ferir o direito do outro. Isso é uma regra básica, né? Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Isso aqui é muito importante, ó, porque isso aqui vai nos abrindo os horizontes do pensamento para as responsabilidades. Porque quanto mais inteligência tenha o homem de compreender um princípio, menos excusável será não o aplicar a si mesmo. Então, a cobrança em cima dele vai ser muito maior. Não tenhamos dúvidas nisso. A cobrança em cima dessa pessoa, dessa alma, vai ser muito maior, porque ela tinha inteligência. E vamos combinar que nós estamos em um momento da Terra onde, né, quando, melhor dizendo, não nos falta a oportunidade de refletir e saber diferenciar o bem do mal.
A gente não pode se esquivar disso aí, porque a gente tem condição, sim. Mas na condição de espíritos inferiores, a gente deixa o interesse pessoal falar mais forte. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos ampliando o nosso poder de escolha. Olha só, criança. Criança não tem livre-arbítrio para tudo. Ela tem aquilo que ela já pode. Se ela está com muito calor, a mãe vem com um agasalhozinho para ela, aí ela reclama, ela fala, mas eu não quero, eu não estou sentindo frio. Ela já pode escolher se ela quer um agasalho ou não. E mais a palavra final é da mãe, dependendo da situação, do clima mesmo, que às vezes ela está com calor porque ela está se agitando, e depois ela resfria. Então, a palavra final é da mãe. Porque ela não tem total compreensão do fato. A criança até 7 anos, ela não tem um lobo frontal desenvolvido para lidar o raciocínio lógico. Então, ela vai ser sempre assistida por alguém, assim como nós, no início, somos assistidos pelo nosso espírito protetor e outros espíritos também que nos auxiliam na nossa caminhada, até que a gente se desenvolva mais, para a gente poder fazer as escolhas mais complexas, né? É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Uma pessoa que não tem nenhum conceito moral, ela não pode escolher muitas coisas, que ela vai fazer escolhas erradas. Ah, mas como é que a gente sabe que é errado? O que está causando problema no meio de uma sociedade, o que é nocivo a uma sociedade, está errado. Né? O que é uma infração à lei de Deus, está errado. Então, ela não tem a liberdade absoluta enquanto ela não tiver aí responsabilidade para fazer uma análise disso que ela deseja. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Então, isso é muito importante. Olha, testemunho da consciência. Às vezes a gente não quer descascar essa cebola, porque descascar cebola arde o olho, né? Pois é. Descascar, às vezes, tirar aquela película que cobre ali a consciência, também faz chorar. Porque pode colocar por terra conceitos já bastante enraizados em nós. Mas quando a gente aplica a análise ali da consciência, analisando diretamente com a lei de Deus, a gente vai ver, gente, isso aí está errado, eu estava equivocado. Isso é crescer, isso é o crescimento. Então, nós temos a lei de Deus inscrita na nossa consciência e que, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, a gente melhor consegue lê-la e entendê-la, mas ela está lá. Então, é a lei de Deus, não é ninguém que está falando para você, é o que foi colocado lá. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus nesse poder de criar, de raciocinar, de analisar sem limite. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Quando você comete um ato, né, tem uma atitude, e você coloca aquilo ali, você vê o que aconteceu, o que teve origem ali, naquela atitude que você tomou. E você vê a situação complicada, você bota ao julgamento da sua consciência, embora que tardio, porque devia ter colocado antes, e você vê que errou. Realmente, o remorso é terrível, é uma dor que não passa. Não tem analgésico que melhore, que atenue. Nem o sono, porque a gente se emancipa e vai se encontrar com o problema gerado aí por nós, por nossa escolha ruim.
Então, é uma sensação horrível, não tem argumento, não tem palavra que possa definir esta sensação de remorso. De ter feito algo que não analisou como devia e cometeu um equívoco que deu numa consequência séria. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Olha o texto, olha lá, olha só. Ser responsável é assumir, coisa que a maioria não assume, começa a botar a culpa no outro. Ah, mas foi fulano que mandou. Ah, mas foi fulano que falou que eu devia fazer assim. Não, é assumir. Fulano pode ter mandado, fulano pode ter falado, não importa. Você fez porque você quis. Você era livre. É igual um obsessor. Ele vai te obsidiando, ele vai te atormentando, vai te levando para a beira do abismo. Mas ele não te empurra não, amigo. Porque acha que ele vai assumir uma responsabilidade dessa? Não vai não. Porque ele também é inteligente, ele sabe que assumiria. Então ele te leva e te deixa ali. Você pula se você quiser. Você é livre para não pular. Tanto que lá no Livro dos Espíritos está escrito, existem arrastamentos sim, irresistíveis não. Então a gente tem que aplicar, nós somos espíritas, a gente está estudando espiritismo, não é? Então isso daqui, ó, assumir as experiências pessoais, o que é isso? As nossas escolhas, o que a gente faz, as atitudes que a gente tem, para atingir uma real compreensão. Não é uma compreensão simples, é uma real compreensão. Tem muita diferença isso, dos acertos e dos desenganos. Ora, eu sempre falo aqui que a gente deve fazer uma reflexãozinha, voltar 40 anos no tempo. O que a gente mudaria nesses 40 anos? Aquele que não mudaria nada, amigo, vai estudar. Vai refletir, vai pensar alguma coisa, porque não é possível que você tenha ficado 40 anos estagnado numa ideia. Porque ficou, se você não muda, está tudo certo. E ninguém vive 40 anos de maneira certa, sem cometer nenhum equívoco, nenhum erro, porque também então não aprendeu nada. Porque a gente aprende através dos acertos e dos enganos, que a gente vai consertando. Então, isso aqui é muito importante. Ser responsável é decidir por si mesmo, devia ter grifado, né? Para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Eu acho que esse slide aqui, na minha opinião, é o mais importante de todos que tem aqui. Mais importante que todos. Porque isso aqui, olha só, ser responsável é decidir por si mesmo. Por si mesmo. Sem interferência de ninguém, sem interferência de nada, né? Sem interferência até mesmo do engessamento que muitas vezes a gente provoca em nós mesmos durante anos, numa ideia e depois vê que aquilo ali não era certo. Né? Então, até isso, essa interferência aí, a gente tem que ficar fazendo a nossa escolha, ter as nossas opções imparcialmente, por nós mesmos. Analisar tudo que a gente precisa de fazer, todas as escolhas que a gente tem que fazer no decorrer da nossa caminhada, né? Analisar por si mesmo, sem interferência, sem parcialidade, analisar tudo direitinho, por si mesmo. E aí fazer uma escolha certa. Bom, é isso mesmo que eu quero. Aí sim. Agora, ainda não fica só nisso. Olha que importante que está aqui. Por si mesmo, para onde ir. Porque quando você faz uma escolha, você traça uma trajetória para você. Você está traçando uma trajetória para onde você vai, quando você faz uma escolha. Né? Numa estrada você vem, de repente tem uma bifurcação. E aí? Ali, amigo, se não tiver nenhuma plaquinha, você vai na sorte.
Agora, vai na sorte? Ah, não vai não. A gente não aprende isso em espiritismo, porque não tem sorte. Tem intuição do anjo da guarda. Você está lá num caminho, abriu, bifurcou, não tem placa, não tem nada. Para, amigo, ali. Faz uma prece, pede ajuda ao seu anjo da guarda. Ele está com você. Pede sinceramente ajuda para ele te intuir para qual dos dois você deve ir. Já que ali naquele momento você não tem nada que possa auxiliá-lo a decidir. Se tiver algum indício, você tem que aproveitar, mas não tendo, ele vai te ajudar. Então, não é contar com a sorte, é contar com a intuição de quem sabe, quem seu melhor amigo, e ele é um espírito bom. Que ele vai auxiliar você nessa escolha, já que você não está tendo elementos que possam auxiliá-lo. Então, isso é importante. Para onde ir? Também não para aqui, e descobrir algo mais importante ainda. A razão do próprio querer. Isso aqui é fundamental. Então, quando a gente está fazendo uma reflexão sobre uma escolha que a gente tem que fazer, eu escolho isso. Eu quero ir por esse caminho. Aí, você tem que se perguntar, por que eu quero ir por esse caminho? O que ele tem que me faz querer seguir por esse caminho? Isso é muito importante, porque isso aqui vai determinar aquela escolha por si mesmo. Porque tem pessoas que fazem, às vezes, uma escolha de alguma coisa. Porque fulano está indo por ele, deve ser bom. Eu estou de carro, eu não conheço a estrada. Eu vou seguir o fluxo, porque deve ser aqui. Ora, e se todos aqueles carros estão indo para uma festa, numa rua sem saída, lá no fundo? Você vai seguir o fluxo? Você tem que saber para onde você está indo, amigo. E por que você quer ir por esse caminho? O que é que motiva você para você fazer essa escolha? Então, você tem que saber para onde você quer ir, e para isso você precisa ter clareza das coisas que existem nesse caminho e por que você quer. A razão do próprio querer. Por que você quer? O que tem ali que te atrai tanto? Isso são reflexões que nós temos que fazer em todas as escolhas que a gente faz, seja para mudar de um emprego, seja para definir uma relação, ou terminar, ou iniciar, não importa. Essa reflexão tem que ser feita por si mesmo. É muito importante. Se a gente não sabe qual é a razão do nosso querer, a gente vai pelos outros, a gente vai sem pensar, né? E aí aqui não está ninguém aí para caminhar contra o vento, sem lenço e sem documento. Isso já era, né? A gente precisa saber por quê. Porque todas as consequências que tiverem origem na escolha que eu fizer, eu terei que responder por elas. E eu preciso ficar feliz com elas. E se eu não ficar feliz com elas, eu preciso saber, pelo menos, ter certeza, bem, eu escolhi porque eu quis. Aí, ninguém tem culpa, né? Ninguém tem culpa. A gente tem que segurar a onda daquilo que a gente escolhe. Por quê? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando a gente faz uma escolha, está tudo no pacote. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, olha que eles especificaram isso. Porque quando não dá para você prever, aí você tem um atenuante aí de inocente, né? Então, olha só. Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever, então você tem condição de prever a consequência dele,
estamos também escolhendo esse mesmo resultado. E, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Então, a gente precisa assumir responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Isso é sinal de maturidade. E maturidade é quando você começa a culpar o outro das escolhas que você faz. Não, você fez a escolha porque você quis. Ah, mas fulano mandou. Fulano mandou, você fez porque quis. Fulano pode mandar, então fulano vai mandar você se jogar debaixo de um carro, você vai? Você vai pular lá do alto do avião porque fulano mandou? Claro que não, né? Essa brincadeira de tudo que seu mestre mandar, faremos todos, não funciona não, para a vida não. Funciona para brincar de roda, quando a gente é criança. Respondemos por tudo, olha só, tudo. Tudo é tudo, não pouco. Respondemos por tudo o que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Estão percebendo o grande prêmio que Deus nos deu quando nos criou simples e ignorantes? O livre-arbítrio. Ninguém pode reclamar. Mário Quintana tem um poeminha que ele fala isso. Ele fala assim, o pior de tudo, quando as coisas estão erradas, para a gente que fez uma escolha, é que ninguém tem nada com isso. Que foi você que fez, ainda que você queira culpar alguém. Não tem jeito, amigo, você fez porque quis. Né? Então, nada fica sem resposta. Nós respondemos por tudo que a gente experimenta em nós mesmos, porque nós que fizemos essa escolha. Então, se o médico eu fui lá, uma doença, ou pelo menos com um prognóstico de doença, aí o médico fala assim, fulano, faz isso, ou para não agravar, ou para não contrair essa doença, você não faz. Então você está assumindo o quê? A responsabilidade daquela doença se instalar, te fazer sofrer e até te matar. Aí é o problema seu. O médico aconselhou, você fez? Não, você não fez uma escolha de contra o que ele recomendou? Então, paciência, amigo, vai sofrer. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. A gente não traz personalidade, a gente tem caráter. Quando a gente nasce, a gente tem caráter. Porque nós não somos espíritos criados na hora do nascimento. Somos espíritos milenares, velhos, que estamos aqui agarrados num plano de provação e expiação, porque ainda não aprendemos a ser solidários, indulgentes e caridosos. Então a gente está preso aqui porque a gente só vê o próprio umbigo. Então a gente fica aqui, mas é espírito velho. E quando o espírito é antigo, ele tem caráter. Ah, mas eu conheço tanta gente que não tem caráter. Não conhece não, amigo. Você não conhece ninguém que não tenha caráter. Você conhece alguém que tem mau caráter. Isso você conhece. Agora, que não tenha caráter, você não conhece, não. Porque isso aí é do espírito, é característica do espírito. Pertence a ele. Não importa qual seja, mas ele tem caráter. Ele tem mau caráter, um caráter ruim. Mas ele tem caráter. Agora, a personalidade, não. A personalidade você vai adquirindo ao longo do tempo com os seus aprendizados. Você vai criando uma personalidade boa ou uma personalidade ruim. Se você vai desenvolvendo uma boa personalidade, você vai limpando o seu caráter. Então, o livre-arbítrio é a expansão dessa personalidade. Quanto mais coisas boas você escolhe, mais personalidade você adquire para o bem. Então, é a expansão da personalidade da consciência. E quanto mais você desenvolve sua personalidade, mais você consegue ler lá na consciência a lei que Deus colocou lá. A lei de Deus, né? O bem supremo. Então, quando a gente vai se desenvolvendo, vai ampliando isso tudo, né? Estudando doutrina espírita, então, isso tem uma amplitude, por isso que muita gente não quer.
assumir essas responsabilidades que a gente adquire quando a gente toma o conhecimento da doutrina. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo. Porque tem gente que não quer. Dá trabalho, gente. Ser livre dá trabalho. Pensa que não? Né? Ser livre dá trabalho. Você tem que assumir responsabilidade das escolhas que você faz. Então, dá trabalho ser livre. Então, você tem que querer sê-lo. Agora, não basta querer. Ah, eu quero emagrecer, estou gorda, estou com 100 quilos. Mas continua comendo tudo que não pode para adquirir mais 100. Então, não basta querer. Tem que fazer um esforço para aquilo ali dar certo. Então, querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Quem não faz esforço não consegue nada, não basta querer. Né? Querer, todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer lutar por uma felicidade. Né? Todo mundo quer ser livre, mas ninguém quer lutar por uma responsabilidade das suas escolhas. Então é isso, a gente quer, mas a gente não faz esforço para ser. Então é importante querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Como? Libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Simples assim, gente. A gente tem raciocínio sem limite. Nós estamos muito longe de estar sendo guiados por instintos. Guiados por instintos são os nossos irmãozinhos do reino da inteligência inferior. Eles têm raciocínio só para preservar a vida deles. Mas nós não. Nós temos raciocínio sem limite. Fomos feitos em imagem e semelhança do Criador. Então, precisamos substituir o império das sensações e dos instintos pelo da razão. A gente precisa botar em a análise da nossa consciência, da nossa razão, as nossas atividades, as nossas condutas e as nossas escolhas. Precisamos fazer isso. Nós não podemos mais ser guiados por instintos e pelas sensações. Isso que nos prende aos planos da inferioridade. Nós já saímos do reino da inteligência inferior, somos espíritos. Né? Então agora está entregue a cada um de nós a construção da nossa felicidade ou infelicidade, dependendo da nossa atitude. E o que é a consciência? Né? Que a gente fala tanto em conceito. O que é consciência? Conceito básico da língua. Significa conhecimento, percepção e honestidade. Ela é a única capaz de dizer para você, fulano, você está errado. Porque ela é sua. Você leva ela para onde for. Ela é inerente a você, a sua consciência lá que Deus colocou, a lei dele. Então, ali tem conhecimento, tem percepção e tem honestidade. Porque lá que está a lei de Deus. Isso tudo, né? Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivações, olha aqui, individuais e não coletivas. Ela é sua. Você que vai decidir, não é? Então, consciência é conhecimento, percepção e honestidade. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivações individuais. Porque só você que vai responder pelos seus erros, ninguém mais vai. Ninguém vai responder por isso, você que vai. É por isso que a gente tem que ver as consequências, porque nós que vamos sofrê-las, mais ninguém. Esse negócio de ficar dando pitaco na vida dos outros, fulano faz assim, é muito difícil acontecer a gente sair ileso disso aí. Por quê? Você dá um conselho assim numa situação séria de vida e a consequência daquilo é ruim.
E aí, o que você vai dizer para o outro? Fulano, foi você que mandou. A gente tem que se abster dessas coisas. A gente tem que falar, fulano, a gente pode te orientar. A gente pode te orientar. A gente pode te mostrar fatos. Mas a escolha tem que ser sua. Porque é só você que vai responder pelas consequências. Mais ninguém. Conceito de ética. Porque essa consciência, ela nos ajuda a desenvolver valores para os nossos relacionamentos. Isso é ética, né? Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Olha só. Possibilitando que ninguém saia prejudicado disso aí. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Olha só, tá vendo? Importante isso aqui. Nesse sentido, para que ninguém saia prejudicado, neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Você pode estar certo, você pode estar no seu direito, mas se aquele direito seu está ferindo o próximo, aí você vai ficar cometendo uma injustiça. Você tem que lidar melhor com essa situação aí, né? E dividir essa coisa, porque senão a gente vai responder por isso. Ética, segundo Sérgio Cortella, é a concepção dos princípios que eu escolho, moral é a sua prática. Princípios que eu escolho. Eu que determino esses valores. Então eu tenho que colocar os meus pensamentos e as minhas vontades à análise da minha razão, da minha consciência, para que ela me diga se esses valores que eu quero determinar para os meus relacionamentos são bons ou não. Se ela me disser que são, eu fico tranquila, porque ela não vai me cobrar. Mas se ela me disser que não, eu vou ter que reorganizar esses valores, né? Moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isso é muito importante, né? É muito importante a gente considerar. Isso está no Livro dos Espíritos, não saiu aqui, mas está no Livro dos Espíritos, essa perguntinha aí. Vamos ver a diferença de ética e moral. Olha, ética são valores que a gente estipula, né? Mas a ética, ela é um princípio permanente. Então, é princípio e moral são aspectos de condutas específicas. Abrange coisas mais específicas, né? A ética é permanente, seja qual for a cultura, seja qual for o lugar, ela é para tudo, para todos. Moral é temporal. O que é moral numa época, não é moral na outra. Então, ela é temporal. A ética é universal. Moral é cultural. O que é moral numa cultura, em outra cultura, não é moral. Né? Então, essas são as diferenças entre ética e moral. Regra, ética é uma regra. E moral é uma conduta de regra. É a prática disso. Tanto que aqui é teoria e aqui é prática. Então, a moral vai mudando de acordo com o tempo, com o conhecimento se ampliando, as coisas mudam. A consciência, então, olha que importante isso aqui. A consciência, ela avalia o pensamento puro e simples. Ela nos permite enxergar limites em nosso conhecimento e nosso poder. Isso aqui é muito importante.
Porque ela avalia o pensamento simples. Eu tenho um pensamento, eu penso algo que eu quero fazer. Aí, a consciência, para quem eu exponho esse pensamento, para ela me dizer se ele é bom ou não, ela vai me fazer enxergar limites no meu conhecimento a respeito e no nosso poder. Eu posso até ter muito conhecimento, mas eu não posso fazer aquilo. Eu não devo fazer. Embora eu esteja no meu direito, eu não devo. A consciência me diz que eu não devo. Embora é um direito, mas eu não devo. Então a consciência, ela avalia esse pensamento puro e simples. E ela nos permite enxergar. Quando a gente não coloca o pensamento à análise da consciência, a gente executa. E aí? Nós não podemos fazer isso, nós somos espíritos. Nós precisamos analisar para poder agir. A gente não pode reagir a nada, a gente tem que analisar e depois agir. Aí vem o nosso amigo Sérgio Cortella dizendo: nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Isso é complicado, né? Porque a gente acha que, eu quero isso e daí. Fulano, você quer, mas você pode, você deve, né? Nem tudo que eu quero eu posso, tá? Isso está no Evangelho, né? Tradicional. Então é lógico que quando a gente reúne isso aí, quando o que você quer é o que você pode e o que você deve, é uma paz. É uma paz, né? Porque aí você não está infringindo lei, você não está distorcendo os conselhos do anjo da guarda, da sua consciência, né? Está tudo certo. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade e libertação moral pela procura da virtude. Esta é a obra dos séculos. A obra dos séculos. É para isso que a gente vive. Foi para isso que a gente foi criado. Não é? Nós fomos criados para a gente ter liberdade plena, felicidade plena. Então a gente precisa se libertar fisicamente, né? Limitando os nossos apetites, uma libertação intelectual, conquistando a verdade, encontrareis a verdade vos libertará, e a libertação moral pela procura da virtude. Porque aí sim a gente consegue estabelecer uma ética de acordo com a lei de Deus para reger os nossos relacionamentos no mundo. Olha só. Na questão 838 de O Livro dos Espíritos, nós temos aqui uma pergunta de Kardec. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Quando a gente sabe que ela é falsa, a gente tem que respeitar. Toda crença é respeitável? Eles respondem: toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então, toda crença, ela é respeitável a partir do momento que ela conduz à prática do bem. Porque se ela está conduzindo à prática de um mal, ela não pode ter respeito. Uma crença que conduz ao mal. Aí você acaba sendo conivente com uma situação que também as consequências vão ser da sua responsabilidade. Não resta dúvida. Na 840, Kardec pergunta: será atentar contra a liberdade de consciência opor entraves às crenças que podem perturbar a sociedade?
Eles respondem: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Como que você pode impedir alguém de pensar alguma coisa? Claro que não. Não pode. Não tem a menor chance. Kardec comenta isso, ó. Reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença sua inteira liberdade. Você pode reprimir a exteriorização disso, a concretização daquele pensamento. Agora, você não pode reprimir o pensamento, ele é seu, é a sua maneira de pensar, é o direito que você tem, a sua liberdade de pensamento e de consciência. Agora, a liberdade de ação já implica nessa outra questão, porque você não pode colocar em prática pensamentos que vão prejudicar as pessoas. Aí vai contra a lei de Deus. Aí é outra história. Agora, mesmo assim, quando você reprime isso, você não está indo contra a liberdade de pensamento nem de consciência, só com a concretização dela. Porque a pessoa vai continuar pensando da mesma maneira, até que ela entenda ser equivocada ou não, porque pode não ser, né? Ninguém é dono da verdade, só Deus, né? Na 841, Kardec pergunta, essa eu coloquei a questão separada porque é grande, né? E depois a resposta vem no outro. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, vamos prestar bem atenção na questão, ó. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios. Então, olha a questão de Kardec, 841. É por isso que quando a gente fala que estudar doutrina espírita nos ajuda muito nas nossas escolhas que a gente faz para a nossa vida, né? Somos espíritas, a gente estuda Kardec, então a gente encontra ali respaldo ou não para as nossas preferências, para as nossas escolhas, né? Então, olha só, devemos, por respeito à liberdade de consciência, que Kardec, ele prega isso, liberdade de consciência, deixar que se propague as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, que não vai atentar, porque a pessoa vai continuar pensando daquele jeito, então você não vai atentar contra o pensamento dela, né? Então, olha a resposta. Certamente se pode e mesmo se deve. É a resposta dos espíritos, não sou eu que estou dando. Olha lá. Certamente se pode e mesmo se deve. Mas ensinai a exemplo de Jesus, pela doçura e pela persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejáveis convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Ninguém pode impor nada a ninguém. Ninguém tem esse direito de impor a você uma coisa, né? Tanto que vocês não veem espíritas batendo com o livro dos espíritos na cabeça de alguém para ele acreditar em reencarnação, não. Convicção, gente, é da própria pessoa. Ela tem as convicções dela e ninguém tem o direito de dizer que ela está errada ou certa. É ela que sabe. Porque é a escolha que ela está fazendo, né? Apenas a gente precisa analisar bem para nossa felicidade, nosso sossego,
para que a gente depois não tenha remorsos, que não tem volta. 842. Como essa também é muito importante, mas vocês acham que vocês estão certos? Então vamos lá, olha só. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Qual é, então, aquela que é verdadeira, se todo mundo pretende ser, né, verdadeiro aí e acha que está com a verdade? Então, olha só. Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza. E na sua aplicação mais ampla. Olha o peso disso, né? Olha aqui. Será aquela doutrina que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Tá vendo? Ó? Maior pureza não é só pureza, é a sua maior pureza. E a sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. 842, lá dentro de O Livro dos Espíritos, né? Aqui nós já passamos por esse, a gente vai rapidinho rever aqui. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a dignidade e moralidade. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Né? Essa aqui eu acrescentei mais aqueles ali, né? Então, isso aqui a gente já passou por isso, já comentamos isso aqui, né? E esse conceito de ética também a gente já viu. E aqui nós temos uma da Lúcia Galvão, que ela dá um conceito, assim, uma opinião, né? Que é interessante, ó. A forma adequada de viver cotidianamente com ética seria submeter todas as nossas ações ao crivo de nossos princípios mais elevados. Olha o peso disso também. A gente não faz essas coisas, olha só. A forma adequada de viver cotidianamente com ética seria submeter todas, olha aqui, ó, todas as nossas ações ao crivo de nossos princípios mais elevados. Isso está lá na consciência. Os princípios mais elevados estão na nossa consciência, é a lei de Deus, né? Então a gente põe ao crivo dessa consciência. Ainda que estes não sejam cobrados pelas leis do tempo e lugar em que vivemos. Porque a ética é um princípio universal. Ela é atemporal. Né? Então, ainda que não sejam cobrados pelas leis do tempo, a gente não precisa de lei para nos dizer que nós temos que ser bons. A gente não precisa de lei de trânsito para mostrar que a gente não pode, né, punição em trânsito, que a gente não pode ultrapassar um sinal, que a gente não pode dobrar num lugar errado, que a gente pode atropelar uma pessoa. Ninguém precisa de supervisão para isso. Ninguém precisa de lei para mostrar que você só pode fazer para o outro aquilo que você quer que faça para você. Basta colocar a análise da consciência. Isso aqui também a gente já passou. E esse aqui que eu queria, que foi uma mensagem que eu recebi no Facebook, que eu amei. Eu falei, ela está dentro dessa palestra de hoje. Eu até postei no Facebook do centro. Olhem bem esta figura. Olha aqui. Está um pouquinho fora de foco, mas ó, é um bolo, uma torta,
que já estava toda marcadinha para as fatias serem retiradas. Todas iguais, do mesmo tamanho. Aí veio alguém e fez esse estrago aqui. Desrespeitou a marcação. Ó, tá vendo? Agora, olha o texto. Essa pessoa tirou a sua parte. Não tirou nem mais, nem menos do que tinha direito. Tá vendo? Ó? Ao desenho. É igualzinho a esse aqui. Não é maior, não é menor. É idêntico. Então, ela achou que ela estava certa. Ela não tirou mais nem menos de ninguém. Está aqui, ó. Essa pessoa tirou a sua parte, não tirou nem mais nem menos do que tinha direito. Mas afetou outras pessoas. Porque no que ela pegou a dela bem bonitinha, da mesma medida, ela tirou um pedaço dessa, um pedaço dessa, um pedaço dessa, um pedaço dessa. Olha quantas pessoas ela afetou. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 pessoas teriam a sua porção diminuída, porque essa pessoa sem noção foi lá e se achou no direito, só porque não ia alterar o tamanho, de cortar onde ela quisesse. Né? Aí, a justiça desaparece, a liberdade aqui, exerceu, né? Voltando. Essa pessoa tirou a sua parte, não tirou nem mais, nem menos do que tinha direito. Mas afetou outras pessoas. Exerceu a sua liberdade, mas com injustiça. A liberdade não pode ser exercida como todos querem, nem separada do que é justo. A justiça desaparece quando se prejudica os outros. Não é uma questão de moralidade, é de mau exercício da liberdade. A minha liberdade termina quando começa a do outro. Ou seja, você é livre até o ponto de não causar nenhum tipo de prejuízo a terceiros ou à sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que isso encerra muito bem a nossa conversa de hoje, e com certeza a nossa conversa de hoje vai nos ajudar muito nessa escolha tão importante que a gente tem que fazer essa semana, né? Que cada um seja feliz na sua escolha, que cada um escolha com a sua consciência, que cada um escolha não só com o seu coração, mas principalmente com a sua razão. Né? Que todos nós temos direito de fazer as nossas escolhas. Então, que cada um seja feliz, que cada um faça esta semana reflexões a respeito dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas convicções, que cada um coloque tudo isso, a análise da razão, como Kardec nos aconselha a fazer. Né? Nós não estamos dizendo que isso é bom ou isso é ruim. Isto é o que você vai decidir para a sua escolha. Né? A gente não precisa discutir pessoas, a gente precisa discutir ideias conosco. Né? Conosco, não precisa ser com ninguém. Com a nossa consciência. A nossa abordagem é com a nossa consciência, porque ninguém tem o direito de interferir nas nossas convicções, nos nossos pensamentos. Ninguém tem o direito e não consegue, porque ninguém interfere no pensamento de ninguém, a menos que a pessoa permita. Né? Então, que a gente seja feliz, que a gente procure o auxílio do anjo da guarda, do nosso espírito protetor, para nos ajudar. Porque sempre que a gente faz escolhas elegantes, e o que é uma escolha elegante? É uma escolha certa, porque a elegância é sinônimo de certo, né? De boa escolha. Tanto que uma pessoa está elegante, ela fez uma boa escolha de roupa, ela está elegante. Então, que a gente seja feliz nas nossas
nas nossas convicções, né? Nos nossos pensamentos, e que façamos a melhor escolha que está em cada um de nós, né? E que se a gente escolher vai ser a melhor delas, né? Que nós queremos, e que a gente saiba muito bem para onde a gente vai e por que a gente está fazendo a escolha deste caminho. Muita paz para todos, que sejamos sempre auxiliados pelos bons espíritos e estudiosos dessa doutrina maravilhosa que foi ditada pelos espíritos da verdade e Kardec codificou. Muita paz para todos.